Está começando mais um As Misericórdias se Renovam, na série Os Discípulos de Cristo. Gostaria que todos estivessem conosco neste momento, ligassem ou abrissem suas Bíblias em 1 Coríntios, capítulo 9, a partir do verso 24. E hoje nós iremos falar de uma das características de todo aquele que é discípulo de Cristo. Ele crê na vitória final. E que vitória é essa? É aonde nós estaremos salvos junto com Cristo, não atrás do que é corruptível, do que é efêmero, transitório, mas atrás daquilo que é eterno, a salvação. Abram suas Bíblias em 1 Coríntios 9, a partir do verso 24, e diz assim: não sabeis que entre todos os que correm no estádio, na verdade, somente um recebe o grande prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso, e isso para obter uma coroa que logo se desvanece. No entanto, nós nos dedicamos para ganhar uma coroa que dura eternamente. Portanto, não corro como quem corre sem alvo, e não luto como quem apenas soca o ar, mas esmurro meu próprio corpo e faço dele meu escravo, para que depois de haver pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Queridos, o apóstolo Paulo, ele fala aqui, ele faz uma analogia aos atletas das Olimpíadas da Grécia Antiga e faz uma analogia a nós cristãos. Ora, todo atleta que concorre na Olimpíada, ele concorre atrás de uma medalha, de um prêmio. No entanto, na época de Paulo, era uma coroa de galhos de arruda, e essa coroa logo ela teria que ser trocada, ela logo acabaria, ela era transitória, passava, era uma glória passageira. E mesmo assim, essas pessoas que correm atrás da glória passageira, elas passam por um treinamento rigoroso e elas se dedicam para isso. No entanto, nós corremos, nós estamos atrás de algo que não é efêmero ou transitório, mas algo que é eterno, a salvação. Nós devemos sempre orar e vigiar para que, quando nós formos falar do Evangelho de Cristo, não falemos apenas de boca, mas que a nossa vida, ela viva esse Evangelho. Quando Paulo fala em esmurrar ao próprio corpo, é não fazer a vontade de sua carne, não fazer os seus desejos, os seus pensamentos, e sim fazer os pensamentos de Cristo. Ele diz que se torna, ele faz o corpo dele, a carne dele escrava da palavra de Deus. E é assim que nós devemos fazer, colocar a nossa carne como escravo todos os dias da palavra do Senhor, porque nós não buscamos glórias ou vitórias aqui nessa terra. Certamente nessa terra nós teremos bênçãos, teremos dificuldades, alegrias, felicidades e tristezas, mas a vitória nós teremos naquele dia, onde o Senhor nos chamará e nos colocará à sua direita, à destra dele. E nós temos que entender que quando nós buscamos essa glória incorruptível, nós temos que entender que essa é a vitória do cristão, essa é a vitória do crente, essa é a vitória de todo aquele que crê em Deus. Não é uma casa, não é um carro, não é um bem material, não. A vitória do cristão é sua salvação. Não adianta nós ganharmos todo mundo se perdermos a nossa alma. Precisamos também viver aquilo que nós pregamos, aquilo que nós falamos. Se falamos de Cristo, amém. Todos aqueles que falam de Cristo, que eles vivam conforme a palavra de Deus. Nós sabemos que é muito difícil, mas o Espírito Santo que há em nós, como somos templos e morada do Espírito Santo, ele nos dará a força necessária para vivermos não segundo o que nós queremos ou pensamos, mas segundo o que o Jesus Cristo quer, segundo o que ele preparou para nós na sua palavra. E eu agradeço a Deus porque Deus tem dado força aos seus filhos. O Senhor Jesus está conosco. Ele tem nos dado força em momentos tão difíceis. Por isso que eu digo, queridos, nós iremos suportar qualquer tipo de perseguição, de luta, de tribulação, segundo a palavra de Deus.
Porque quando nós estamos firmados, escravizando a nossa carne na palavra de Deus, nós somos igual um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Os rios vieram, as chuvas, as tempestades, tudo veio contra aquela casa, mas ela permaneceu firme, porque ela foi construída sobre a rocha que é Cristo, através da sua palavra, por intermédio do Espírito. Então, eu peço a vocês, os irmãos, que em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus, nós venhamos neste dia a pensar, a refletir o quanto nós temos falado do nosso Senhor Jesus, o quanto nós temos pregado o nosso Senhor Jesus, o quanto nós temos vivido o nosso Senhor Jesus. E nós estamos fazendo isso para quê? Para a nossa glória, porque a glória não está em nós, a glória está em Deus. E a nossa vitória consiste nos céus, onde não haverá dor, não haverá pranto e não haverá choro. Todo aquele que é discípulo de Cristo, ele não almeja uma glória corruptível, ele não almeja levar um tapinha nas costas. O que ele almeja é a glória de Deus. O que ele almeja é a sua salvação, que é a coisa mais importante, que ela foi nos dada na cruz do Calvário, por intermédio do sacrifício de Cristo. É assim que nos faz entender e compreender o Espírito Santo, porque só através do Espírito Santo para compreender as grandezas de Deus. Vamos agora ao nosso momento de oração. Pai, em nome do Senhor Jesus, cria em nós um desejo, Pai, um desejo incessante de te buscar, de aprender cada dia mais e mais de ti. Meu Pai, de ser servos uns dos outros, de ajudar nossos irmãos, de estar à disposição dos irmãos. Pai, em nome do Senhor Jesus, que nós venhamos cada dia mais e mais, não apenas falar do Senhor, mas viver aquilo que falamos. Que nós venhamos amar o nosso próximo, que nós venhamos cuidar dos nossos irmãos, que nós venhamos pregar o Evangelho, que nós venhamos correr atrás do que é incorruptível, da glória do Senhor. É isso que nós te pedimos, Pai. Visita os hospitais, visita os médicos, os enfermeiros, tem misericórdia da nossa nação, tem misericórdia da tua criação. Pai, em nome do Senhor Jesus, nos abençoa. É isso que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Lembrando aos irmãos que amanhã, a partir das 18 horas, na rua Cantora Nara Leão, número 246, nós teremos culto de doutrina com o reverendo Jadson de Oliveira, na Igreja de Paulista, em Alameda. Você é o nosso convidado especial. Amanhã nós estaremos de volta com o podcast As Misericórdias se Renovam. Que Deus assim vos abençoe. Tenham um ótimo dia.